Seguindo no nosso estudo sobre cortes, hoje nós vamos abordar de uma forma mais detalhada as questões relativas à simbologia indicativa de corte. Mas antes eu queria fazer uma complementação da aula anterior. Quando eu cliquei aqui, selecionei o corte, ou mesmo quando eu estava aqui na vista de corte propriamente dita, eu mencionei aqui que eu crio um corte, né? E esse corte recebe um nome da vista. Nome da vista, tá? É o nome ao qual o Revit se referencia a essa vista. Tá? Corte D, por exemplo, é o nome que aparece no navegador de projetos. Ok? Mas isso não necessariamente vai ser o nome que eu coloco na planta. Né? Por exemplo, eu vou colocar aqui nesse outro corte aqui, que é o corte B. Ok? Eu tenho um outro parâmetro aqui chamado título da página. Se ele estiver em branco, quando eu coloco esse corte B lá na minha folha, aqui na folha 4 no caso, o nome, né, o título que aparece aqui para a simbologia indicativa de corte, né, é o próprio nome. Ok? Mas se eu coloco aqui título da página, por exemplo, corte B, Belinha, né, da época da prancheta, clique em aplicar, repare, eu mudei o nome da vista aqui dentro da folha, né, mas no navegador de projetos continua se chamando corte B, porque é o nome da vista. Então eu tenho o nome da vista, é o nome no navegador, e título da página é simplesmente o texto que aparece aqui na identificação do detalhe, né, da vista, quando ela é inserida em uma folha. Tá, ok? Simplesmente isso. E um outro comentário muito pertinente, até foi dúvida há um tempo atrás, de alguém que me mandou aí pelo cadnorma@cadnorma.com.br. É importante observar que tudo que é colocado no Revit, ele tem vamos dizer assim, uma presença física dentro do projeto. Alguns elementos são reais, né, paredes, camas, etc. E outros elementos são meramente gráficos. E outros que são, por exemplo, a elevação e o corte, eles são elementos que eles são ao mesmo tempo físicos e gráficos. Por quê? Quando eu insiro um texto nessa vista, esse texto, simplesmente um texto, né, através do menu anotar, ele pertence somente a essa vista. Se eu escrever alguma coisa aqui, ou mesmo se eu botar uma cota, né, de uma forma geral, os elementos que eu coloco aqui através do menu anotar, de uma forma geral, tá? Há exceções. Eles pertencem somente a esta vista. Já quando eu coloco um corte ou uma elevação, ele pertence a todas as vistas, né? Ou quando eu coloco um elemento real, obviamente, né? Uma mesa, ele vai pertencer a todas as vistas que forem pertinentes. Então, por ser um elemento, vamos dizer assim, semi-real, né, a visibilidade desse elemento está intrinsecamente relacionada com a visibilidade desta vista. O que eu quero dizer com isso? Se eu clicar aqui e abrir essa vista, reparem que esse corte ele vai ser influenciado também, a visibilidade lá na planta do térreo, pela faixa de vista. A minha planta do térreo, se eu for examiná-la, a faixa de vista, o topo, né, ele está associado ao nível 2,30. Tá? Então, se eu vier aqui no corte, isso ocorre geralmente, que era o caso da dúvida, né, do usuário, que ele colocou o corte para detalhar aqui no corte o forro, né, que era algum elemento aqui pertinho, né, acima do nível da porta, acima daquele 2,30, que era o plano de topo. Então, quando ele voltava lá na planta do térreo, o símbolo de corte desaparecia. Por quê? Porque essa área do símbolo de corte ela estava acima da faixa de visibilidade da própria planta. Então ela desapareceu aqui. Vou dar um Ctrl Z, ou voltar, e aí retorna aqui a visibilidade do corte. Porque ele desfez essa alteração
no tamanho dessa caixa de recorte. Então aqui é apenas uma pegadinha aí que pode acontecer nos seus projetos, mas é importante verificar, né? Às vezes a gente faz um detalhe lá para poder dar uma detalhada bem minuciosa no forro, por exemplo, e aí essa indicação não vai aparecer. Nesse caso, o que eu faria? Eu usaria uma vista de referência. Tá aí uma aplicação, né, para aquele item que a gente viu lá no térreo. Eu vou colocar lá em corte. Eu criei uma elevação D, né, mudei a faixa de vista, ela sumiu aqui. Eu posso vir aqui em corte e coloco aqui referenciar a vista e eu escolho lá a vista D. E aí, como essa vista de referência ela é somente um elemento gráfico, tá? Olha a diferença aqui. Se eu for lá na cobertura, né, mesmo que eu tivesse a escala 1:100, a vista de referência não aparece, porque ela é apenas um elemento gráfico. Então ela vai aparecer apenas na planta onde eu colocá-la. Ok? Então tá aí um tipo de aplicação para o caso de vistas, né? Depois a gente até para esse tipo de vista a gente talvez fizesse uma simbologia diferente, né? A gente vai estudar isso daqui a pouco. Voltando aqui à formatação inicial, né? O corte não referenciado. Quando eu seleciono a simbologia de corte e eu venho aqui em editar tipo, eu tenho dentro dos parâmetros, né? Reparem, família, corte, tipo, símbolo de corte, tá? Não tem outras opções, porque aqui eu estou manuseando os 3 elementos relacionados com este corte, ou seja, esta vista especificamente. Quais sejam? O identificador de chamada de detalhe, o identificador de corte, provavelmente dito, e a legenda de referência. O que significa isso? Que quando eu for naquela vista, se eu for usar um identificador de chamada de detalhe, vai aparecer chamada tracejada. Por exemplo, chamada tracejada. Chamada é o nosso famoso callout, né? Então se eu for nessa vista de corte aqui, vamos abrir, né, e fizer aqui uma chamada de detalhe, menu vista, chamada de detalhe, eu marco uma região qualquer que eu quero detalhar. Repara que ela está quadradinha, né, vamos chamar assim, né, com as bordas retas. Mas se eu estiver lá no térreo e for nesse corte aqui, eu pedir editar tipo, e na minha chamada de detalhe eu vou mudar aqui de chamada tracejada, eu posso mudar para outra se eu tivesse, né? Mas eu não vou mudar, vou colocar aqui só, por exemplo, 10 milímetros de raio de canto. Dou um OK, aplicar, OK. Quando eu for nessa vista agora, a minha chamada de detalhe está arredondada, tá? Então, vou chamar aqui de cabeça de corte, né? O simbologia de corte, o editar tipo, esses gráficos dizem respeito a como esses 3 elementos estão representados lá nesta vista de corte. E como eu estou aqui, né, em editar tipo, esta modificação ela vai se refletir em todas aquelas que têm o mesmo tipo. Se eu desejar, por exemplo, ter uma chamada de detalhe diferente nessa vista do que nessa, eu tenho que pegar aqui, editar tipo, eu faço o que? Eu duplico, renomeio, né? E mesmo que elas sejam aparentemente iguais, essa daqui tem um nome, essa aqui tem outro nome. E aí em uma delas a chamada de detalhe vai aparecer quadradinha e na outra vai aparecer com cantinho arredondado. Tá? São opções de projeto que acredito que foram aparecendo aí como ou requisições de usuários e a Autodesk foi implementando no programa. Enfim, o programa possui essa versatilidade. Então, editar tipo, quando eu me refiro à simbologia, é a forma como esses elementos são representados na vista, ou seja, o identificador de chamada, o identificador de corte, por exemplo, indicação de corte com círculo,
eu posso mudar aqui, por exemplo, indicação de corte preenchido, eu posso mudar para indicação de detalhe, né, ou extremidade final do corte. Está aqui preenchido, eu posso colocar indicação de detalhe. O que isso significa? Que se eu for nesse corte aqui e nele tiver uma outra representação, olha lá, ela mudou para chamada de detalhe, a representação de corte, ok? Ainda que aqui eu possa alternar entre as simbologias. Por último, o parâmetro legenda de referência, ele é um texto apresentado única e exclusivamente quando eu crio uma vista de referência. Tá? Aqui não é o caso, aqui não adianta eu colocar qualquer coisa aqui que não terá nenhum efeito sobre esse corte aqui, sobre a simbologia, porque ele não é um corte de referência. Se eu crio um corte de referência, referenciar uma outra vista, vou colocar uma vista qualquer aqui D. Como é um parâmetro de tipo, ele vai aparecer em todas as simbologias de corte, por exemplo, detalhe 5. Ok? Então, legenda de referência é a propriedade desse texto que aparece junto à bolha, ou a cabeça de corte, mas somente em vistas de referência. Quando eu alterei o que eu cliquei aqui no tipo, foi editar tipo, eu alterei o identificador de corte. Como eu mantive o mesmo nome, corte, símbolo de corte, eu não dupliquei nem renomeei. Quando eu criei uma nova simbologia, ele também nessa vista do térreo, ele promoveu essas alterações, porque o nome desse símbolo aqui está chamado símbolo de corte também. Eu poderia duplicar e renomear com símbolo de corte 2. Ok? Aí teria esse diferente dos demais. No entanto, esses outros que eu já inseri, eles não se modificaram, porque eu já tinha alterado aqui a cabeça de corte deles. Mas se eu fizer essa alternância aqui nessas setinhas, ele vai mudar para essa simbologia nova, para esse símbolo aqui, ele está com uma nova forma de apresentação. Ok? E nessa forma aqui, a chamada de detalhe tem um texto um pouco maior, por isso vocês notam essa diferença aqui nessa simbologia. Ok? Bem, na próxima aula nós vamos finalizar o assunto cortes, detalhando a família, a criação e a manipulação dessa família que é apresentada aqui no final do corte. Vamos ver o desenho dela, os parâmetros, como modificar, como criar outras e atualizar um pouquinho mais o nosso template. Grande abraço e até a próxima.